Ah, eu chegando aqui, ó. Vai, pode gravar. Beleza. De novo, eu fiquei assim. Aqui, que é isso? Por que mulher é tão difícil, É hein? homem é só. Vamos lá, então. 3, 2, 1. A entrevista de hoje é aqui, ó. Serviço de acolhimento em família acolhedora. E você é nosso convidado a conhecer um pouco mais deste projeto que chegou há cerca de um ano em Caratinga. Adriele, que novidade interessante para Caratinga e região que o CIDS Leste, né, está trazendo com o nome, a proposta Família Acolhedora. E você é a coordenadora responsável por esse projeto, que tem como sede Caratinga, mas que atende outros municípios aqui da região que fazem parte do CIDS Leste. Eu queria, Adriele, aproveitar esse momento, esse bate-papo, para a gente explicar, quebrar barreiras, preconceitos, esclarecer dúvidas e acalmar os medos. Vamos começar então. O que é esse projeto Família Acolhedora? O Serviço Família Acolhedora, ele é um serviço da assistência social. Ele é uma política pública garantida aí através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vem como alternativa aos abrigos institucionais, que, ao invés de encaminhar uma criança para o abrigo, que ela possa estar em uma família acolhedora que tem o interesse em acolher temporariamente. Prazo máximo que essa criança pode permanecer e salvaguardar uma decisão judicial é por um período de 1 ano e meio. E o consórcio CIDS Leste, ele é multifinalitário, ele vem aí contribuir, né, com o desenvolvimento regional. Hoje a nossa presidente é a prefeita do município de Santa Rita de Minas, a Zânia. Então nós temos toda uma estrutura jurídica para o atendimento dessa modalidade de acolhimento. Então, o Serviço Família Acolhedora, ele contribui muito para o interesse e atender de fato o melhor interesse da criança e do adolescente. E por que em famílias acolhedoras? E por que a gente fala de apego? E a gente sempre diz, né, o apego é constituído do desenvolvimento humano, como tomar um copo de água. Então, por melhor que seja, né, os abrigos institucionais espalhados por todo o país, só a constituição familiar ela consegue garantir a convivência familiar e comunitária. É aquele cuidado um para um. Então, essa mesma família ela consegue levar para um parque, ela consegue levar para uma festa, ela consegue garantir o que nós técnicos nós não conseguimos garantir. Claro que famílias acolhedoras é prioritário, né, para primeira infância. E aqui no município de Caratinga a gente atende de 0 a 14 anos. Então, o Família Acolhedora, ele vem humanizar uma política pública de atendimento. Antes, ele era de fato um projeto, se via como um projeto no país. Hoje não. Hoje ele já vem tipificado pela assistência social, ele vem muito robusto, né, através dos nossos guias de orientação familiar, nossos guias que vêm parametrizar a forma que essa família, que inclusive tem o interesse em ser família acolhedora, ela vai participar por um curso de formação. Agora, esse nome ele é muito interessante, né? Às vezes as pessoas escutam e falam assim, nossa, mas família é só aquela família pai e mãe? Não.
Família no país é qualquer configuração familiar. Então, um indivíduo pode ser família acolhedora, casais homoafetivos pode ser família acolhedora, né? Idosos pode ser família acolhedora. O que precisa atender aos critérios, né? Não tem interesse em adoção, não está cadastrado no Cadastro Nacional de Adoção, não ter comprometimento, né, na saúde física, mental. A equipe técnica ela fica à disposição, né, para habilitar essa família 24 horas. Então a gente está ali atendendo as famílias acolhedoras. As famílias acolhedoras nunca estão sozinhas. Elas sempre estão amparadas por uma equipe técnica que é da assistência social. Hoje, através do CIDSLEST, nós temos 3 assistentes sociais, nós temos 2 psicólogos que atuam, a coordenação e toda a estrutura administrativa do consórcio CIDSLEST. Então é o que a gente trabalha hoje atendendo. Da comarca nós temos 11, né, municípios, nós atendemos, incluindo Caratinga, né, no total 8 municípios. E é interessante frisar, Adriele, que a família acolhedora, ela é temporária, né? Essa família, ela fica ali de forma temporária, isso? Como que funciona? Qual que é o período? O prazo máximo, ele é de 1 ano e meio. Só que na nossa experiência, quando a criança ou adolescente ele chega para o acolhimento, a gente já começa a fazer os trabalhos com aquela família de origem, porque o maior objetivo é que ela retorne para essa família de origem reestruturado. Só que sempre vem uma pergunta, por que não reestruturar lá no lar enquanto essa criança está? Já foi se tomada uma decisão naquele momento de retirada através da justiça. Então não é um equipamento do CRAS, não é o CRES, que é o Centro de Referência, né, especializado de assistência social. Não, essa rede já fez esse estudo para mandar junto à vara da infância. Então, quando essa criança ou esse adolescente chega, o prazo máximo é de 1 ano e meio. Mas ele pode sair com 2, ele pode sair com 3, ele pode sair com 4. Vai depender da história que está chegando ou da complexidade judicial desse caso. Então, tudo vai depender daquilo, né? Eu sempre falo que são crianças em processos e cabe às equipes técnicas de atendimento desvendar esses processos junto às famílias acolhedoras. Então, vai ter diversas demandas com essas famílias de origem que precisam ser trabalhadas. Demanda de saúde mental, demanda escolar, Quais são as principais demandas que chegam para nós, né? Então, nós temos aí negligência, que é uma delas. Mas quando a gente fala de negligência, a gente fala de uma série de coisas, né? A gente fala de desproteção social, a gente fala de uso, né, de álcool e droga. Então, para de fato a justiça determinar uma retirada para que a gente consiga trabalhar com essa família dentro do prazo que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê, né? Ela pode retornar em 1 ano e meio, mas ela pode retornar antes disso. Vai depender da evolução desse caso. Não evoluiu, não achamos familiar extenso. Aí o que a justiça determina? O encaminhamento dessa criança ou desse adolescente a um outro cadastro, que é o Cadastro Nacional de Adoção. Então a vara da infância irá acionar uma família pretensa adoção que tem um interesse em adotar essa criança. E aí nós fazemos a transição da família acolhedora para a família que tem o interesse por adoção. Lembrando que a família por interesse por adoção, ela não é habilitada por nós, não passa por nós, e nós não temos esse contato. Somente a família inscrita no Serviço Família Acolhedora. Adriele, e o trabalho, né, que a família acolhedora desenvolve é um trabalho juntamente, é como se fosse uma ponte com as associações. Por exemplo, a AMAC aqui em Caratinga. Então é isso, né? Não é que vocês são procurados por famílias que precisam de colocar ali um filho para adoção. Não é assim que acontece, né? Adoção que eu digo de forma temporária na família acolhedora. Qual que é o processo legal que acontece aqui na família acolhedora? O processo legal, tanto para os abrigos, como você citou hoje, né, a MAC, ou que for para um serviço de família acolhedora, nós temos o estudo de caso prévio. Então, ele vai passar por uma rede de proteção que nós chamamos de Sistema de Garantias de Direitos. Quem é esse sistema? É o CRAS de referência daquele território, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Aqui no município de Caratinga nós temos 3 CRAS divididos por territórios. Nós temos o CREAS, que fica ali na rua Princesa Isabel, que vai atender as demandas de média complexidade.
Quando essa demanda foi para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é importante a gente identificar isso para a comunidade, já se entende que já houve uma ruptura, né, familiar. Então, nós estamos falando de uma equipe especializada de atendimento de média complexidade. Quer dizer que o CRAS, naquele momento de prevenção, proteção, ele já não conseguiu mais trabalhar com essa família. Indo para o CREAS, aí a gente já começa a trabalhar, nós temos ali um serviço que é do PAEF, né? Que vai atender essas demandas de criança e adolescente. Hoje no município tem 2 profissionais de referência nesse serviço do PAEF. A Adriele deu acolhimento. Como que vai se dar? Alguém da comunidade traz para nós ou traz para um abrigo institucional? Não. Todo o processo ele tem que ocorrer de forma judicializada. Então, nós vamos sentar com essa equipe de profissionais, com essa rede de proteção, informar ao judiciário através da promotoria de justiça de que essa criança ela não tem condições de permanecer nesse núcleo familiar. Quem vai diligenciar de fato se ela vai ser ou não retirada dessa família de origem, ou se for um responsável, vai ser o Ministério Público junto à Vara da Infância. Então, a partir daí, né, dessa decisão do judiciário, nós recebemos a demanda e nós acionamos uma família interessada. Essa família inscrita no serviço, ela nunca está sozinha. Então, se ela está inscrita no serviço, ela vai participar de diversas ações que o Serviço Família Acolhedora ele tem como competência muito além da habilitação dessa família. Então, eu gosto de dizer que Famílias Acolhedoras é um coletivo de famílias, né, com consciência cidadã, porque nós temos que ter essa consciência cidadã. Por mais que lá na Constituição Federal fala família, né, Estado e comunidade, a comunidade está lá. Então, qual que é o papel da comunidade? Essa é uma política pública que convida a comunidade, tendo em vista que é uma demanda que nós, técnicos, não conseguimos atender. Por quê? Por mais que a gente atenda o processo judicial, o recebimento de todas essas demandas, só uma família constitui o desenvolvimento cognitivo, emocional, humano de uma vida, que naquele momento ela está precisando. Exatamente. Então é a partir disso. Então o processo judicial ele sempre vai ocorrer da demanda, da chegada da demanda, através desse sistema de garantia de direitos que ele está funcionando dentro do município, envia ao Ministério Público, o Ministério Público vai diligenciar e vai enviar tanto para o Serviço de Família Acolhedora, tanto para um abrigo institucional. E Adriele, você com certeza sabe esse caso que nós iremos mostrar agora, já que aconteceu aqui na Família Acolhedora, que é a história da Renata e a sua família. Confira essa entrevista só para vocês entenderem os próximos passos da nossa conversa, a importância de ter, né, de estar neste processo Família Acolhedora em Caratinga. Foi assim, através do Instagram. Eu tenho uma conhecida nossa, a Lourdes, mas o Nelson. Isso. E aí eu vi e falei assim, não, bacana. Aí peguei e mandei mensagem dela, não, o projeto é assim, ela me explicou. E eu falei, mas como é que a gente se inscreve? Ela, não, tem a capacitação, beleza. Aí quando ele chegou em casa, eu falei, Fernando, eu inscrevi no projeto assim e tal. Aí ele, então, vamos, né? E nós estamos aí, fizemos, né, a capacitação e tudo. E assim que nós terminamos o período de capacitação, nós achamos assim, isso vai demorar, né, para vir uma criança para nós. Porque eles perguntam, a gente escolhe se é menino ou menina, a idade toda. Eu falei, não, se a gente está aqui para o projeto, nós somos aqui para ajudar, para acolher. E logo em seguida, nós ganhamos o presente que está conosco. Vocês têm filhos? Sim, temos 2 filhas. Tem a Larissa, mais velha, com 25, e a Leandra, com 19. Eu pensei assim, no ajudar, porque toda a vida eu tive vontade de adotar, né? Mas aí, falei assim, não. Aí quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, é uma forma de adotar temporário? É. Aí eu pensei nesse intuito de poder ajudar. Olha, ela tem 2 aninhos e assim, ela é a alegria da casa. Não que a casa não estivesse uma alegria, mas veio contagiar ainda mais. Quando ela veio para nós, foi assim, foi uma surpresa muito grande, porque nós tivemos que voltar, né, ao uso da fralda, mamadeira, tanto que o berço chegou 2h30 da tarde, ela chegou 3 horas, aí chegou com tudo, com mala, banheira, tudo. Então, assim, era um novo, porque eu não sabia o que seria, o que gostava, aquela coisa. Então, nós tivemos que aprender, assim, na raça.
o que que gosta, como dorme, as manias e tal. Então, assim, os 15 primeiros dias, né, Nando? Foi bem complicado. Foram bem complicados. De chorar. Né? Desafios, né? E eu acho que, como, né, a Renata disse, surpresas, né? Muitas surpresas, porque as meninas já estão maiores, apesar de a gente ter convívio com criança, né? Mas tem coisas que é só a gente viver no dia a dia mesmo que vai entender, né? Isso. E ela trouxe para nós isso, essa mudança de rotina, essas novidades, né? Mas graças a Deus, né, hoje a gente está bem tranquilo nesse sentido. Ah, elas amaram, né? Porque a pequenininha é tudo da casa, né? A atenção ficou para ela, Sim. A irmã caçula, a caçula. Né? E assim, eu fiquei assim, muito satisfeito porque as meninas abraçaram junto com a gente, né? Elas entenderam o sentido, elas entenderam, né, a importância desse acolhimento, né? E hoje é uma família mesmo, né? E a gente já pensa como que vai ser quando precisar, né? Ela seguiu o caminho dela, porque a gente sabe que vai ter o momento da partida, mas hoje a gente já pensa, né? Quase 80 dias com a gente, e é parte da família, né? Mas é muito gratificante ver a evolução, ver como que ela melhorou, né? Até mesmo em questão de saúde, né? Então, graças a Deus, pra gente está sendo uma experiência muito bacana. Acolhedor, o próprio projeto fala, né? Família acolhedora, então é acolher, é abraçar. Não perder, né, esse vínculo familiar, né? Porque às vezes os abrigos às vezes não conseguem dar esse calor que a família dá, né? São muitas crianças, a gente sabe das dificuldades dos abrigos, então a importância da família acolhedora, de ser família acolhedora, a gente ouviu isso muito na nossa formação, que é isso, trazer essa criança para o lar, que ela não perca essa essência do lar, né? É isso aí que eu acho que é mais importante. Nós temos 4, né? São 4 dias de formação. E aí a gente tem o apoio lá, né? Da nossa coordenadora, tem a psicóloga, assistente social. E não só lá quando nós estamos fazendo esse período de adaptação. Antes, durante e depois. Que é igual, por exemplo, nós estamos com a pequenininha, se precisar, qualquer hora do dia, da noite, você liga, eles estão ali, dão suporte. Então, assim, a assistência deles é 24 horas por dia. Eu sempre digo para todo mundo, quando as pessoas ficam sabendo, não, bacana e tal, mas vocês entraram e depois, na hora de entregar. Aí eu falei e torno a falar. Eu não estou pensando nisso depois dela ir. Eu estou querendo pensar no agora, o que ela precisa agora. Ela vai partir? Vai. Vamos sofrer? Vamos. Mas isso nós vamos pensar depois. Vamos pensar agora no bem-estar dela, o bem dela agora no momento. Isso que a Renata está falando, o que mais a gente ouve é isso, quando a gente fala assim, de quem é essa criança? Nós somos família acolhedora. Mas como que é? E vocês adotaram? Não. Nós estamos acolhendo para que a família acolhedora possa, né, a nossa coordenação possa estar, né, reestruturando o lar para que ela volte para o lar de origem, ou que, né, se for o caso, até para uma adoção, mas que não é o nosso caso. Aí o que mais a gente ouve é isso, não, eu não consigo fazer parte não, porque eu não vou entregar. As pessoas estão brincando, eu vou fugir, eles não vão me achar, porque, né, como que eu vou ficar com uma criança e depois ter que devolver, né? Mas eu acho que, igual a Renata falou, para nós o desafio muito grande, por conta assim, né, de não saber de onde que ela veio, das coisas que ela trazia, o que realmente ela sabia, como que era o cuidado. Então, às vezes, o desafio é isso. Mas, quando a gente tem um pouco de boa vontade, né? A gente tem essa vontade de ajudar, as coisas se ajeitam. Assim como a Renata disse, o papel dos psicólogos, dos assistentes sociais do projeto é muito bom nesse sentido, porque eles têm experiência com outras crianças. Então, eles estão sempre nos ajudando, nos orientando, e com isso eu acho que fica mais fácil, né? Então, o que eu tenho para dizer é que se as pessoas têm esse desejo no coração, que façam. Porque só vai saber quem experimentar isso. É muito diferente, né? Como a Renata disse no início, eu fui pego de surpresa, mas nós, graças a Deus, a gente é muito parceiro um com o outro, então eu assumi junto com ela esse desafio. Não foi fácil, né? Eu sou muito afetuoso, eu me apego muito fácil, e eu sempre pensava nisso. Como que vai ser a hora que tiver, né, que ir embora? Mas graças a Deus a gente está vivendo um dia de cada vez, né? Vendo esse bem que a gente está fazendo no momento, né? Nossa! Não tem nota. Muito, todo mundo que está ao redor dela mesmo fala, gente, como que ela mudou? É outra criança, as fotos, tudo em si, a gente vê nitidamente a mudança dela, né? No início ela trouxe um semblante muito triste, né?
um semblante assim de uma pessoa maltratada, ela não tinha muito carinho. Aqui em casa a gente é muito de abraçar, de beijar, e ela tinha essa resistência. Ela não conhecia, então para ela tudo era não, tudo era não. E aí a gente foi vendo, né? A gente foi continuando o que a gente já tinha na nossa casa, para que ela visse que aquilo era uma coisa da nossa casa, era uma coisa normal, e graças a Deus hoje não tanto, né? Mas ela já abraça, ela já beija, ela não gostava, né, desse contato. E a questão da saúde, porque assim, a gente viu a evolução dela. Ela, apesar de comer de tudo, parecia que ela tinha falta de alguma alimentação. Então hoje ela tá com um pezinho a mais, ela tá com a carinha mais bonitinha, tá mais coradinha. Então isso para nós é muito bom. Adriele, nós vimos, né, a emoção, a alegria dessa família e por mais, no bate-papo que eu tive com eles, Adriele, por mais que eles estejam assim, com certeza, eu estou preparado, eu sei que é temporário, mas não tem como, nós somos seres humanos, existe esse laço. E a gente estava conversando nos bastidores que é importante também que este laço aconteça, né, Adriele? Sim. Eu acho que um dos grandes, assim, receios, talvez, de uma pessoa que esteja nos assistindo e se isso acontecer comigo? Será que eu vou ter forças para devolver, né? Mas aí vem a mensagem da Renata e do seu marido. Falei, poxa, eu fiz parte da vida dela. Esse carinho e atenção que nós estamos dando a esta criança vai fazer ela crescer e se adaptar aonde ela estiver, né? Então, é importante também que tenha esse desejo, né? Esse medo às vezes. E agora? O medo, a gente sempre fala que quando a família tem interesse em acolher, ele é muito latente, né? E ele precisa ser validado. Mas quando a gente conversa com a família acolhedora, é muito mais sobre ela, muitas das vezes, e não sobre a demanda da criança. E o família acolhedora, ele vem desconstruir e desmistificar a ideia de que apego é o problema. Na verdade, não. O apego, ele é constituidor do desenvolvimento humano. Então, quando a gente fala que o apego, ele constitui sinapse para aquela que é criança ou aquele adolescente precisa passar, e aqui a gente usa, né, um slogan do governo federal, que a tempestade passa e a vida continua, é exatamente a partir disso. Então, se apegar é importante. E se não se apegar, a gente já sabe que o serviço não funcionou, não deu muito certo. Então, não tem como. Precisa se apegar àquela história, precisa se apegar a ideia de se tornar uma família acolhedora. O que a gente sempre diz, ser família acolhedora, qualquer família pode ser? Não, ela vai passar por alguns critérios. E um desses, que é o apego, eu sempre falo que ele é o mais fácil de se lidar nos processos de transições. Qual que é o mais difícil no acolhimento? São os 15 primeiros dias da chegada da criança, que ela está passando por esse processo. Não só a criança, a família também, exatamente. Né? Por esse processo de adaptação, de entendimento, de saber que a família dela naquele momento ela está sendo tratada, ela está sendo cuidada por uma equipe de profissionais. Então imagina que naquele momento a gente precisa o quê? Colocar com que essa criança, e a gente fala de neuroplasticidade, ela precisa se desenvolver nesse novo ambiente. Ela vai demorar. E com esse todo o processo cognitivo, é só o apego, é só o amor. Então, o amor, ele pode quebrar as fronteiras se tratando de acolhimento familiar. Então, nós pegamos muitas crianças, né, no acolhimento familiar, quando chega para acolhimento, a gente percebe como elas estão desajustadas emocionalmente. E como a família acolhedora, com cuidado, afeto, carinho, né, ela consegue, de fato, fazer com que a órbita dessa criança, ela comece a entender com coisas simples, sentar numa mesa, se comportar num local. Receber um abraço. Exatamente. Então, é muito disso, né? Quando a gente fala de família acolhedora, famílias cuidando de famílias. Não existe famílias problemáticas ou disfuncionais, existe famílias que estão desprotegidas socialmente. Quem nunca passou por uma tempestade ou quem nunca precisou de uma ajuda. Então essa família, né, de origem, ela precisa de uma família acolhedora que naquele momento ela está enraizada, ela está robusta, ela está preparada para receber uma criança. Verdade. Então é isso. Então pensa que o apego, né, afetivo, ela vai levar um pouquinho de si.
E a consciência cidadã que nós chamamos a comunidade para que possa ter em relação a essas demandas é exatamente isso. Aquilo que o setor público não consegue demandar ou diligenciar, né, a essa demanda complexa, quem sobrepõe é uma família da comunidade afetivamente. Adriele, é importante também, eu comentei sobre isso com a Renata e o marido dela, que eles falaram, né? Aqui nós temos todo o apoio e estrutura da família acolhedora. Não é que assim, a partir de agora eu estou tomando conta da Maria e é responsabilidade minha. E agora, o que eu faço? Não existe isso, né? Aqui na família acolhedora, a Renata e o marido dela destacaram, eu falei assim, Regiane, às vezes a gente tem uma dúvida, ou o que eu faço agora, ou está passando mal, o que será que eu posso dar para ela? Na hora, eles entram em contato com você e vocês dão o suporte. Ou seja, eles se sentem mais firmes e preparados para tomar uma atitude. Não é toma que é filho é seu, não, que a gente falou, né? Não existe isso. Não existe. Ele está inscrito em um serviço público, então tem uma equipe de profissionais amparada a todo momento para o recebimento. Essa família acolhedora, ela pode entrar em contato com a equipe técnica a todo momento. Por isso que passa sobre o curso de formação. Nesse curso a gente vai falar de diversos eixos, qual que é o papel da família acolhedora e qual que é o papel dessa equipe técnica de profissionais. Então, é aqui que a gente começa a trabalhar com a família interessada, né, que tem um interesse em se tornar família acolhedora, e qual o papel dessa equipe técnica, e qual que é o papel do judiciário e do sistema de garantias de direitos que a gente começou a falar aqui nessa entrevista. Adriele, quantas famílias existem hoje nesse projeto da CIDS Leste aqui da Regional de Caratinga? E você estava me falando de um exemplo que nós estamos sendo destaque, é isso mesmo? Hoje nós temos 28 famílias para atendimento regional, já acolhemos mais de 40 crianças. Caratinga é diferente porque ele entra em julho do ano passado no consórcio CIDS Leste, né? Mas nós já estamos com essa política de atendimento aos municípios de pequeno porte 1 já tem 4 anos. Então, o serviço de família acolhedora ele começa a se consolidar através do Ministério Público junto a esses municípios. Hoje nós temos em Caratinga, só Caratinga, né, que 28 é para atendimento regional, 11 famílias habilitadas. Maravilha. E a nossa expectativa é finalizar o ano com mais entre 10 a 8 famílias habilitadas. E, Adriele, eu sei que o seu tempo é curto, porque aqui está um movimento danado, isso é muito bom, mostra que está dando certo e proatividade a todo momento. Como que faz para fazer o cadastro, para ser uma família acolhedora? E às vezes, assim, eu ainda não sei se eu quero. Existe um espaço aqui para esclarecer dúvidas? Sim. As famílias interessadas, elas podem vir na sede do consórcio, na Praça Calógeras, número 98, né? Sala 102, ou entrar em contato pelo telefone 99920-5788, ou participar conosco das palestras de apresentação que nós anunciamos através das nossas plataformas digitais. A família ela vai passar por todo o curso. Ela só vai dizer se ela tem interesse em acolher e se habilitar só no final do curso. Então ela tem esse período. A família nunca vai receber uma criança em seu lar se ela entender todo o processo de se tornar uma família acolhedora. É isso. Obrigada, Adriele, pela sua participação. Tenho certeza que iremos conversar outras vezes, com mais tempo também, apesar de que a nossa conversa acho que foi bem longa e esclarecedora, é o mais importante. Então fica aí esse recado para você, se quiser conhecer a família acolhedora, fica bem em frente ali ao CTC, ao lado aqui da Indiana, é facinho para encontrar, viu? Nós deixamos também o número de telefone, esse número é o WhatsApp, você pode mandar mensagem e com certeza venha ser uma família acolhedora, né? A tempestade passa, a vida continua. Então vem ser família acolhedora.